Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís, autora de Nosso Último Verão, um romancezinho disponível na Amazon por apenas R$4,99 ou no Kindle Unlimited se você assina. E hoje é domingo, dia 11 de abril. E eu terminei o primeiro livro do mês, na verdade faz uns 2 dias. Eu terminei de ouvir No Offense, da Meg Cabot. Ele é meio que continuação de No Judgments, que é outro livro da autora. Só que é aquele tipo de livro que são personagens diferentes, situações diferentes. O que une esses dois livros é a cidade em que ele se passa. Eu acho que é uma cidade inventada, mas eu não tenho certeza. Enfim, eu ouvi o audiobook do primeiro também. Os dois audiobooks eu ouvi em inglês, eu acho que nenhum dos dois foi traduzido pro Brasil ainda. E o primeiro, eu já tinha comentado aqui no canal, eu dei 3 estrelas, se eu não me engano. Esse daqui eu gostei um pouquinho mais do que o primeiro, mas não foi tanta coisa assim. Eu acho que eu dei 3 estrelas e meia. Ele se passa numa cidadezinha, numa ilha muito pequenininha lá nos Estados Unidos. No primeiro livro passa um furacão nessa ilha e agora esse segundo livro se passa depois desse furacão. E ele conta a história da Molly. Ela trabalha na parte infantil de uma biblioteca e ela encontra um bebê no banheiro dessa biblioteca, um bebê abandonado. Daí o xerife da cidade tem que ir lá pra averiguar o caso e tudo mais. E aí começa a sentir uma coisinha assim um com o outro, mas os dois só se bicam. Os dois não se dão bem logo de cara. Vão acontecer outras coisas. Nesse caso do bebê, acontece mais um monte de coisas. Os dois se encontram novamente e a coisa vai se desenvolvendo ali, né? Pois vamos lá. O que eu achei do livro? O mesmo problema que eu tive com o primeiro. Eu acho que faltou clímax. Tem esse caso do bebê. A gente tem um suspeito que a gente não sabe se é realmente o que tá acontecendo ou não. Mas eu achei muito que faltou um clímax. Eu achei que já tava óbvio que ia acontecer desde o início. Não tem nenhuma reviravolta surpreendente na história. A história toda é meio morna, assim. Acontece um monte de coisa, mas nada muito relevante, nada demais, nada que te faça ficar, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe? Então eu achei que faltou um pouquinho disso. Achei que faltou um pouquinho, uma reviravolta assim, um pouquinho mais, que me deixasse um pouco mais investida na história. Mas como eu ouvi o audiobook, foi super tranquilo. Foi um audiobook muito legal de ler. Eu estou finalmente voltando a fazer ler. Ui, tem um bichinho em mim. Tudo bem. E foi um pouco graças a esse livro. Esse livro foi o primeiro audiobook em algum tempo que eu tava angustiada, tava ansiosa pra ler. Tava querendo ouvir no trabalho em vez de ver Big Brother. Então, tem seus méritos, apesar de não ter sido nada demais. Mas é isso aí, uma nota 3 estrelas e meia. A escrita da Meg Cabot é muito gostosinha, é uma escrita muito boa. Quando é, assim, audiobook, eu acho um pouquinho mais difícil de julgar. Isso é uma coisa que eu tenho percebido um pouco, assim. Mas eu gostei bastante. Se for traduzido pro Brasil, eu recomendo. É uma comédia romântica, mas não é assim, nossa, engraçada. É um livro ok. E o outro livro que eu terminei hoje foi Mentirosos. Eu tô há algum tempo já lendo esse livro. Eu comecei a ler no final do mês passado. Esse livro faz parte do desafio que eu e o Edu fizemos. Eu escolhi 4 livros pra ele ler esse mês. Ele escolheu 4 livros pra eu ler. Ele já terminou 2, tá terminando o terceiro. Eu acabei de terminar o primeiro. Bom, eu gostei de Mentirosos, tá? Eu ainda não sei que nota eu vou dar. Vou decidir a nota na hora que eu terminar de falar pra vocês. Eu acabei de terminar. Ele conta a história de 4 primos que são muito ricos, eles têm uma ilha e daí eles moram em cidades diferentes, mas se encontram todo verão nessa ilha. Acontece um monte de coisa nessa ilha, eles têm um monte de treta, um mistério que começa a se desenvolver assim lá pela metade do livro. A personagem principal, ela sofre um acidente e ela não tem nenhuma memória do que aconteceu nesse acidente, então a gente tem esse mistério aqui durante o livro. Me falaram que depois da metade do livro eu não ia conseguir largar, que eu ia ficar louca. Gente, me dá uma agonia esse livro metálico, fica dando reflexo pra vocês. Me falaram que eu não ia conseguir terminar, que eu não ia conseguir largar, que eu ia ficar louca até terminar. Não aconteceu nada disso, gente. Eu me incomodei muito com a escrita desse livro. Ele tem uma escrita muito poética, não é o tipo de escrita que conversa muito comigo. Eu tenho umas partes assim, sabe, que vem com esse toque um pouquinho mais lúdico. Não é essa palavra, eu só peguei uma palavra que eu parecia mais bonita e larguei aí. Tudo bem. Diálogos, gente, os diálogos são muito forçados. Nossa, é forçado que dói. Ninguém no universo fala desse jeito. É horrível os diálogos, odiei. Mas eu gostei da história, assim, eu só não fiquei pelos de gato. Eu só não fiquei assim, nossa, eu preciso saber o que vai acontecer, como eu achei que eu ia ficar. Pra não dizer que eu não senti isso, eu senti, tipo, nas últimas 40 páginas. No resto do livro, não tive mesmo essa necessidade de, meu Deus, o que está acontecendo? Tava, assim, lendo porque tinha que ler. Era bem capaz de ter abandonado, se não fosse porque o Edu que tivesse escolhido. Eu vou dar 3 estrelas e meia. É isso, eu vou dar 3 estrelas e meia. Eu teria dado menos, tá? Eu teria dado umas 2 estrelas e meia. Uma estrela foi por causa das últimas 50 páginas. Depois que a gente descobre
descobre o que aconteceu, que a gente vai voltando a tudo que estava acontecendo, como tudo aconteceu, daí fica interessante. Foi uma parte que eu não conseguia largar, eu fui lendo assim, ó, jogando as páginas pro lado que eu não conseguia parar. Mas antes disso, tava muito morninho, bem mais ou menos, e me perdoem. Eu sei que vocês amam esse livro, que vocês queriam que eu tivesse gostado, mas foi bem mais ou menos. 3,5 sofrido por causa do final. Hoje é dia 17 de abril e eu terminei o terceiro livro do mês, Cartas para Martin. Hoje teve live lá na Roxinha, por favor me sigam lá, se puderem se inscrevam. Não consegui terminar de ler na live porque eu tava escrevendo também, mas eu terminei de ler logo depois da live e, gente, meu Deus, que leitura incrível. Esse é mais um livro do projeto que eu e o Edu fizemos em que eu escolhi a TBR dele, ele escolheu a minha. Esse era um livro que eu tava com muita expectativa, porque eu só tinha visto as pessoas falando bem e ainda assim foi o livro 5 estrelas favoritado. Vamos começar pela história. Ele conta a história do Justice, que é um menino negro que ele veio assim da periferia, mas ele estuda num colégio de elite, ele tem uma bolsa integral nesse colégio. Então ele é um dos 3 colegas negros, eu acho, que ele tem na escola. Um dos melhores amigos dele que estuda com ele é o Manny, também é um menino negro. E os dois compartilham várias experiências, assim, de racismo na escola, de coisas do dia a dia mesmo. E isso é uma coisa que mexe muito com o Justice, não é uma coisa que afeta tanto o Manny, principalmente, assim, no começo do livro. Mas é uma coisa que mexe muito com o Justice, a gente vê desde o começo. Já começa o livro, ele numa situação em que ele vai ajudar a ex-namorada dele e o policial acha que ele tá assediando a ex-namorada dele, então prende ele. E esse é um momento que marca muito o Justice. A partir dali ele começa a ver as coisas com um olhar diferente, ele começa a se sentir mais afetado por isso, ele começa a cobrar um posicionamento melhor dos amigos dele e as coisas vão desandando a partir daí. Ele também tá envolvido com um projeto que ele criou pra ele mesmo, que eu achei muito legal, que ele escreve cartas pro Martin Luther King, daí o nome Cartas para Martin. E a gente tem entre capítulos algumas das cartas que o Justice escreve. O livro foi 5 estrelas, foi um livro favoritado. Esse livro, ele fala sobre um assunto muito importante, racismo no caso, né? Mas ele tem acontecimentos muito relevantes e ele fala de uma forma que conversa muito com a gente, sabe? É um livro super acessível. É engraçado, não é engraçado, né? É interessante, porque ele fala sobre esses assuntos muito pesados, muito pesados. Teve momentos do livro que eu tive vontade de chorar, vários momentos que eu fiquei muito angustiada. E ainda assim eu não conseguia largar, porque ele tem uma narrativa que vai te levando, sabe? Esse livro me fez colocar muitas coisas em perspectiva, assim, sabe? Faz a gente parar pra pensar sobre os nossos privilégios. Enfim, gente, eu acho que esse é um livro muito importante mesmo. Ele é cheio de gatilhos, obviamente. Tem muitos gatilhos sobre violência, sobre racismo. Então, tem que pensar muito antes de ler. Mas esse foi o livro que me fez refletir de uma maneira, assim, ó, absurda. Fazia tempo que eu não me sentia assim lendo o livro. É um livro muito pesado por causa de alguns acontecimentos, mas ele também é narrado de uma forma muito leve, ele te leva de uma forma muito leve. E é isso, 5 estrelas favoritado. É aquele tipo de livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Hoje é dia 24 de abril, eu acabei de terminar mais um audiobook, faz tipo 3 minutos, e eu vim aqui contar pra vocês. Eu terminei de ouvir este audiobook, que só tem em inglês, então vai aparecer a capa aqui pra não ter que falar. Esse audiobook conta a história de uma mulher que ela tem certeza de que a família dela é amaldiçoada, porque a família dela, assim, tem relação sexual e engravidou. É tipo isso. Todo mundo na família dela tem 1 milhão de filhos, ela morre de medo de engravidar, ela inclusive já engravidou, mas ela acabou perdendo o bebê. E daí os pais dela morrem e ela tem que cuidar dos 3 irmãos mais novos. Ela tem 2 irmãos adolescentes e um irmão que é uma criança. Ela é obrigada a cuidar deles, ela tem 20 e poucos anos, não está preparada. E daí ela pensa, meu Deus, não estou preparada com 3 crianças? Como terei mais uma? Então a única solução é nunca mais fazer sexo. Só que daí é óbvio que ela vai conhecer um cara. A gente tem este outro narrador, é narrado pelos 2 pontos de vista. Esse cara, ele tem uma empresa que faz reformas, faz projetos e tal. A mãe dela tinha encomendado uma reforma na casa dela, e aí começa a surgir umas faíscas entre os dois, eles são obrigados a se ver diariamente, e aí fica difícil, né, a gente não ceder à tentação. Eu gostei bastante do audiobook, foi 4 estrelas. 3,5? 3,5. Às vezes eu sinto que eu sou mais facinha com o audiobook, porque eu acho que flui mais fácil. Não sei, mas foi 3,5. Não, 4. Decide antes de gravar, pelo amor de Deus.
Bom, 4. Eu gostei bastante do audiobook, assim, o audiobook super divertido. Eu tava ouvindo no trabalho, eu cheguei a rir em voz alta ouvindo no trabalho, porque tem umas cenas muito divertidinhas, é uma comédia romântica. Não é uma comédia romântica divertida, tipo Sophie Kinsella, tá? Não vamos exagerar, mas é uma comédia romântica bem divertidinha. Eu gostei muito mesmo do audiobook. Mas eu tive um problema com o clímax do livro. Eu achei o clímax muito tosco, cara. Então é aquele tipo de coisa que o casal briga e tu fica, que? Não fez o menor sentido esse clímax. Foi um clímax super... Tipo, foi um clímax bem levinho, assim, não foi o clímax. E ainda pra mim não fez o menor sentido. Então isso acabou tirando umas estrelas, assim, do livro, tá? Não gostei muito disso. Mas a escrita é muito gostosinha. É um livro bem levinho, bem divertidinho, que tu vai ouvindo, assim. Fazia um tempo que eu não me empolgava com o audiobook, de querer ficar ouvindo no trabalho o tempo inteiro. Então foi uma boa escolha, foi muito bom pra me tirar dessa ressaca de audiobooks. Mas eu tava numa fase de odeio ler, né? Qualquer coisa, não só audiobook, então tudo bem. Recomendo bastante pra quem gosta desse gênero, quem consegue ouvir o audiobook em inglês. Infelizmente não temos em português, mas tem o e-book em inglês também, se vocês quiserem ler em vez de ouvir. E é isso, esta é a minha mais recente leitura, espero que tenhamos mais, pois ainda 7 dias no mês. Nossa, tô desesperada. Não, 6. Ah, sei lá, gente. Agora é dia 3 de maio. Eu tô um pouquinho atrasada pra encerrar esse vídeo, um pouquinho, mas eu vim encerrar esse vídeo com muita felicidade, porque os 2 últimos livros que eu tenho pra falar, que eu tenho mais 2 livros pra falar hoje, são 2 livros favoritados. Gente, eu tava olhando agora, eu favoritei 3 livros em abril. Teve épocas neste ano que eu não li 3 livros no mês, não apenas li mais que 3 livros, mas favoritei 3 dos livros que li. Gente, abril foi um mês maravilhoso. Bom, vamos primeiro começar com os livros que eu terminei e favoritei, porque favoritei esses 2 livros. E aí, a gente conversa um pouquinho sobre abril no geral. O primeiro desses últimos 2 livros que eu terminei foi O Ceifador. Eu li este livro pra leitura conjunta que a gente faz aqui no canal. Nesse próximo mês, a gente vai estar lendo Qual o Seu Número, se você quiser participar. Está convidadíssimo. O Ceifador, ele é uma distopia. Ele se passa nesse futuro, onde todos os problemas da humanidade foram resolvidos. Existe uma inteligência artificial que comanda tudo. Não existe mais governo, não existe mais nada. Acabou a pobreza, acabou fome, acabou guerra e acabou morte. É realmente um mundo perfeito. Daí, essa sociedade tem a ideia genial de terem ceifadores, que são pessoas que são responsáveis por matar outras pessoas pra ter um controle populacional, porque as pessoas também não envelhecem mais. Então, assim, quer dizer, elas envelhecem, mas tu consegue rejuvenescer. Bom, esse é um livro, gente, cheio de críticas sociais incríveis. A gente fez a discussão da leitura conjunta. Foi uma discussão muito legal. Se você tiver paciência pra assistir a live de 1 hora, eu recomendo muito você assistir, porque foi muito legal. Surgiram vários assuntos muito interessantes. Foi aquele tipo de livro que me fez pensar em muita coisa. Eles vivem nessa sociedade em que tudo é perfeito e daí as pessoas não têm mais pelo que viver. As pessoas só são felizes o tempo todo, sabe? É o tipo de coisa de pensar, é um mundo perfeito. Só que daí as pessoas meio que vivem a troco de quê? Eu acho que o negócio da morte ali, o medo de morrer, falta para as pessoas serem aquele... Enfim, uma discussão muito ampla. Mas assim, eu gostei muito mesmo do livro. Na leitura conjunta, eu acho que 90% das pessoas que leram comigo favoritaram. Um monte de gente terminou o livro lá no início do mês, porque ninguém conseguia parar de ler. Eu não fui nesse nível, sabe? Eu não tava assim, ai meu Deus, temos um gato querendo participar. Foi um livro 5 estrelas favoritado. Eu recomendo muito pra quem gosta desse tipo de livro. Gente, no final tem uns plot twist que eu fiquei, meu Deus, essa era a última coisa que eu tava esperando. Foi incrível. Meu Deus. Uns 3 plot twist ali que foi um atrás do outro. Porque... Meu Deus, o que tá acontecendo? Mas enfim, eu gostei muito mesmo do livro. Se vocês gostam desse gênero, se vocês gostaram da ideia, da história, por favor, leiam, porque é realmente incrível. E por fim, o último livro que eu terminei, que também foi um livro favoritado, é outro livro incrível, mas totalmente diferente. É Meu Pé de Laranja Lima. Meu Pé de Laranja Lima eu li porque a Karen escolheu esse livro pra mim. A Karen me segue lá na roxinha, se você ainda não me segue. Por que você ainda não tá me seguindo? Lá na roxinha, as pessoas assistem e ganham pontos, e daí conseguem trocar esses pontos por recompensas. E uma das recompensas que eu coloquei lá é escolher a minha leitura. A Karen, maravilhosa, escolheu Meu Pé de Laranja Lima, que é um dos livros favoritos dela. E, gente, eu vou falar pra vocês que virou um dos meus livros favoritos da vida. Ele virou o livro favorito de 2021, sem dúvidas, mas entrou pra minha lista de livros favoritos da vida. É aquele tipo de livro que eu tenho certeza que eu vou reler e reler e reler várias vezes ao longo da minha vida, porque eu achei o livro
livro incrível. Eu não gravei, eu me arrependi muito de não ter gravado quando eu tava lendo e quando eu terminei o livro, mas eu tava nos dias assim meio ruins, e daí eu não tava muito afim de gravar, mas me arrependo, porque eu queria muito ter falado pra vocês como eu me senti assim que eu terminei, sabe? Mas Meu Pé de Laranja Lima, ele conta a história do Zezé. Ele é um menino de 5 anos, que ele vem de uma família muito pobre, e ele vem de uma família que abusa muito dele, fisicamente e psicologicamente. É um livro muito pesado, sabe? Não é um livro que eu recomendo pra qualquer um, e eu também não recomendo pra se ler em qualquer momento. Eu li num momento que eu tava ok, mas se eu tivesse um pouquinho pior, eu já tinha, olha, todo mundo fala que vai chorar com Meu Pé de Laranja Lima, mas eu achava que era uma coisa tipo, tu vai sentir vontade de chorar só no final. Eu passei o livro todo com vontade de chorar, mas o livro todo, chegou no final, eu tava destruída. Eu já fui me perdendo, né? Mas é que eu não sei exatamente como descrever a história. Enfim, o Zezé, ele encontra uma outra pessoa, ele encontra uma pessoa fora da família dele, a quem ele se apega muito, que vai criando um significado muito especial pra ele, que é uma figura paterna mesmo pra ele. É aquele tipo de livro que ele é um livro mais introspectivo, sabe? Ele tem alguns acontecimentos-chave no livro, acontecem coisas, a gente tem reviravoltas, mas ele não é aquele tipo de livro assim que tem um passo muito corrido, que acontece um monte de coisa. Ele é um livro bem lentinho, assim, aquele tipo de livro que cada palavra tem um peso enorme, que dá muita vontade de chorar. Eu não sei o que eu tenho que falar mais. É aquele tipo de livro que te faz pensar muito, que coloca muitas coisas em perspectiva, que te faz sair, assim, da tua realidade e pensar que muitas pessoas vivem o que o Zezé vive, e é narrado do ponto de vista do Zezé, e ele tem só 5 anos. Ele tem uma maturidade, ao mesmo tempo que a gente vê tudo do ponto de vista de uma criança, então tudo tem uma simplicidade muito grande, é meio preto no branco, assim, sabe? Daí ele vai percebendo que as coisas não são desse jeito. Ai, gente, assim, ó, é um livro realmente muito triste, tá? Ele é de sofrer mesmo. Acontecem coisas tristes, mas ele é triste o livro todo. E é isso, gente. 5 estrelas favoritadas. Eu não sei mais nem o que eu vou falar. Eu só digo assim, ó. Eu recomendo pra todo mundo. Eu acho que tem que estar num bom momento da vida pra ler, tá? Porque, assim, muito triste. Mas tirando isso, eu realmente acho que é aquele tipo de leitura que todo mundo deveria fazer. Ele é um clássico brasileiro, então tá aí mais um motivo pra gente ler. Eu ouvi o audiobook lá no Storytel. Eu achei o audiobook muito bem produzido. Eu acho que foi o audiobook mais bem produzido que eu já li, já ouvi, no caso. Tem música no meio. Gente, incrível. Então, se você tiver a oportunidade de ouvir pelo Storytel, recomendo demais. O lado ruim de ouvir pelo Storytel é que, se você ouvir no trabalho que nem eu, ouvir no ônibus, sei lá, você talvez chore no trabalho. Eu chorei no trabalho, passei muita vergonha. Eu tava chorando, mas assim, ó, chorar. E as pessoas vindo falar comigo, eu, calma aí. Daí tinha que pausar e lá, tava chorando e fungando. Nossa, gente, foi horrível. Mango, concordando comigo, foi muito horrível, né, Mango? Mango vai subir na minha estante, ó. Acho que não tem muito mais o que eu dizer sobre esse livro. Só queria agradecer Karen pela recomendação. Muitíssimo obrigada. Foi um livro incrível. Mango concorda. Eu e Mango... Mango, você quer sair daqui, né? Já te libero. Eu e Mango gostamos demais. E agora, pra encerrar, vale lembrar que este mês eu fiz aquele desafio com o Edu Luck Officials pra gente escolher a tibiária um do outro pra este mês. Cada um escolheu 4 livros, um pro outro. Edu leu os 4 até, tipo, dia 15. Eu li 2,5. Eu não li Legend, que era um dos livros que ele escolheu. Legend ficou com Deus, tá? E eu não terminei Tartarugas até lá embaixo, mas eu vou colocar na minha TBR de maio, porque eu pretendo terminar. Tartarugas até lá embaixo eu vi até a página 80. Não deu nem metade, gente. Mas o que eu vou fazer? Eu tinha muita coisa pra ler. A culpa não é minha. Me perdoe, Edu. Me perdoem, pessoas que colocaram expectativa nisso. Também não terminei de ler Quanta Coisa Pode Estar Logo Ali. Mas Quanta Coisa Pode Estar Logo Ali não queria terminar, porque eu estou lendo pra uma leitura conjunta. Eu cheguei na página 242 de Quanta Coisa Pode Estar Logo Ali. Eu tô amando muito o livro, mas eu vou deixar pra falar no próximo vídeo. Além disso, eu não terminei de ouvir o audiobook que eu comecei por último, mas eu acho que eu nem comentei em vlogs, então vai ficar pro próximo. Ó, mas eu li, no total, este mês, 6 livros, que é muito mais do que eu tava lendo nos últimos tempos. Desses 6, 3 foram favoritados, gente. 3 livros favoritados, metade das minhas leituras do mês eu favoritei. Tinha como eu querer um mês melhor? Não tinha. E ainda cheguei em 20 leituras do ano. Flopadíssima, meu Deus, tudo bem. Ai, gente, é isso. Muita dor no coração, mas muita felicidade também. Me contem como é que foram as leituras de vocês desse mês, se vocês conseguiram ler bastante. Eu estou lendo devagarzinho e sempre, estou, mas
mas eu estou na fase amo ler, que é o que importa. Não importa se eu tô lendo 30 mil livros ou se eu tô lendo 6. O que importa é que estou amando ler. Se você ainda não deu like no vídeo, por favor, dê o like no vídeo. Se inscreve aqui embaixo também. Me siga nas redes sociais, principalmente lá na roxinha. Eu tô fazendo live quase todos os dias. Se você quiser se inscrever lá na roxinha, além de me seguir, você vai me dar uma ajuda mensal. Vai me fazer uma pessoa muito feliz. E vai ganhar recompensas. Vocês ganham acesso a um canal lá no Telegram, onde eu mando vídeo adiantado, mando spoiler do que eu tô escrevendo. Gente, um monte de coisa acontece lá naquele canal. E é claro, se você ainda não leu o nosso último verão, pelo amor de Deus, o que é que você tá fazendo? Vai ler, por favor. Nosso último verão é Entre Dois Carnavais. Os dois estão disponíveis na Amazon. No Kindle Unlimited, Entre Dois Carnavais tá apenas R$2,99 e nosso último verão tá R$4,99. Eu realmente acho que vocês vão gostar bastante, então por favor, leiam. É isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo. Tchau!